Nós estamos por toda parte. Compartilhamos conhecimento, emoções, sonhos e soluções. Somos empreendedores, colaboradores. Tiramos ideias do papel, enxergamos oportunidades. Mas quem somos nós? Somos os fazedores, os incansáveis, os que fazem diferente, os que fazem a diferença. Sem apego e em busca de um mundo melhor, mudamos as próprias vidas, transformando a vida de todos à nossa volta. Foi com essa inquietação que percebemos a necessidade de mudar. O Sistema Sicredi agora é Sistema Ailos. Um novo nome, uma nova marca, uma nova etapa de uma história que já tem mais de 680 mil fazedores. Todos com uma missão: continuar fazendo. E desta forma, seguir transformando o mundo por meio do cooperativismo. A gente está na Semana Nacional de Educação Financeira. É uma semana em que o Brasil todo se reúne para falar um pouco mais sobre a relação com o dinheiro, com o intuito de melhorar essa relação, refletir um pouco mais sobre o que é dinheiro na nossa vida, melhorar o planejamento das famílias e assim ter mais saúde, ter mais bem-estar. Nós estamos nessa noite em todas as cooperativas do Sistema Ailos ao vivo. São 13 cooperativas que estão conosco, portanto, e você que está nos ouvindo é convidado a participar. Porque nós vamos fazer aqui essa noite uma conversa, um diálogo, uma troca, um bate-papo, bem à vontade, sobre o que esperamos dessa mudança de era ou era de mudanças, esse momento exponencial, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, incerteza, complexidade. E agora, como é que ficam os relacionamentos? Como é que isso se deu na história? Precisamos refletir um pouco para poder nos assegurar de que, a partir de hoje, ainda há solução de viver de uma forma mais feliz, mais colaborativa. E por isso que lá no final do nosso bate-papo, a gente vai conectar a cooperativa a todo esse momento. O que cooperativismo tem a ver com o futuro? O que esperar desse futuro? Fica conosco, vamos conversar, participe. Mande as suas perguntas, considerações, concordo, discordo, manda pra gente o que você está achando sobre essa conversa, porque estamos aqui com os nossos especialistas, né? O William e o Adelino, que vão também se apresentar de novo, né? E a gente gostaria de ouvi-los, né? E peço que vocês voltem, a conversa estava bem interessante, para que a gente possa então oportunizar para todas as pessoas, acho que é bacana, né? Que não puderam escutar, o que então está acontecendo nesse mundo moderno, né? Nessa nova era. Adelino, por favor. Bom, boa noite a todos vocês. Meu nome é Adelino Sassi, sou diretor de uma cooperativa de crédito e esse é um tema que para mim é especial, né? Eu vivo isso no dia a dia, gosto demais dessa forma de a gente pensar sobre a economia, sobre as relações humanas dentro desse processo e de como é que a gente pode tirar o melhor para todos a partir desse modelo que está surgindo, né? Claro, a gente vai resgatar alguns pontos anteriores para poder construir um pensamento aí específico. E eu já passo a palavra para o William, para que ele se apresente também e já introduza o tema, né, William? Vamos lá. Obrigado, Adelino. Boa noite a todos. Eu sou William Thiago de Oliveira, também sou do Sistema Ailos, de uma cooperativa de crédito. E nós estamos vivendo isso mesmo, falando muito com os cooperados sobre isso, porque é um desafio. Pensando o seguinte, a era pode ser exponencial, o mundo pode ser exponencial, mas nós continuamos sendo um corpo em 24 horas. E daí, como a gente se sustentar em meio a tanto conteúdo, tanta coisa acontecendo? Então nós fizemos a chamada aqui do nosso conteúdo como sendo o futuro dos negócios e das relações financeiras. E nós vamos falar um pouco sobre isso, retomar agora uma contextualização, porque nós estamos entendendo aqui que não é uma era de mudança que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo uma terceira grande transformação como seres humanos, então a gente fez 2 recortes anteriores. Essa agora é uma mudança de era, então nós tivemos 2 anteriores. A primeira que a gente quer abordar aqui, né? Vamos retomando o assunto, é a era agrícola. Então foi já há alguns milênios, revolução agrária, onde os seres humanos perceberam a sua capacidade produtiva. Perceberam que eles não precisavam ficar alienados em um único lugar ou depender da condição climática ou de tudo que a natureza já tinha pronto e podiam se organizar de forma diferente e coletiva e semear e cuidar do solo principalmente. Essa época foi muito marcada por isso, pela capacidade de produção das pessoas
focado muito na alimentação. E isso foi grandioso porque passou a ter uma forma de as pessoas conviverem no coletivo, onde elas podiam, de forma organizada, garantir o alimento para todo mundo, sem ficar na dependência de mudar de local. Acho que isso é o principal, né, que a gente tira desta era. A outra era, então, que vem na seguinte, que é o segundo recorte nosso, era industrial. Porque ali começou a ter um pensamento mais linear, um pensamento mais focado na produção em série, na produção até segmentada, se conseguia ter uma colocação segmentada e, claro, previsível. Porque essa que era a grande questão, como é que eu faço para ter uma linha de produção e conseguir prever o quanto que eu consigo produzir em determinado tempo, para conseguir prometer a entrega para alguém de alguma coisa. Então o foco é muito na produção em série mesmo e também na escassez. Vamos produzir aquilo que está faltando, aquilo que é difícil de produzir com as próprias mãos, vamos usar máquinas. Então aí veio muito forte a vantagem competitiva. Quem tinha máquina conseguia produzir mais rápido, com até mais qualidade, com refinamento maior. Então nós estamos abordando aqui, entendendo como segunda era, a era industrial. Para nós chegarmos nessa terceira, e aí as pessoas podem ter ouvido já vários autores falando de várias formas. A gente citou, por exemplo, era do conhecimento, era caórdica, a quarta revolução industrial, era pós-digital, tem gente falando, era da colaboração, da abundância. Nós vamos nos apropriar aqui na nossa conversa do conceito da Singularity University, que é uma universidade que funciona lá no campus da NASA, que foi uma idealização em conjunto com a Google, e que ela trata da era exponencial. O que muda nessa era exponencial? Muda que, ao invés de ser linear, é sistêmico, é multidisciplinar, é conectado e é imprevisível. Então aqui acaba a vantagem competitiva e o único caminho passa a ser inovação, que é algo que nós estamos também tendo que tratar muito desse conteúdo, porque inovação ela pode ser no comportamento, ela pode ser muito simples. Às vezes a inovação num processo de uma empresa pode ser o processo deixar de existir, porque daí ela vai ganhar tempo e daí a gente vai começar a cuidar dessa nossa balança de ser um corpo em 24 horas, a gente ganha umas horinhas ali, né? Então, vamos falar da era exponencial e falar do que mais muda, né, nessa era. E nós entendemos que é a forma de pensar. Isso pode ser revolucionário, pode transformar os negócios e a vida das pessoas. Então, no mercado está se falando também de mindset, que não deixa de ser isso, a forma de pensar, um modelo mental. Então, está se vendendo e com muita coerência, inclusive, que isso pode ser a nova psicologia do sucesso, a forma de pensar. Então, tem o livro Mindset, da Carol Dweck, que ela trata isso. E até para contextualizar aqui, para ser fiel à nossa linha de raciocínio ali, antes do problema técnico, vamos citar um pensamento do Alvin Toffler, que é um pensamento já, nos dias de hoje, antigo, mas ele citava o quê? Que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não conseguia aprender, desaprender e reaprender, e de forma contínua. Então, muito do que nós vamos falar hoje aqui, e a pessoa talvez não vai se identificar, vai dizer, pô, como é que eu não sabia? Não, tá tudo bem, né? Esse é o momento, o legal de ser multidisciplinar e conectado é isso. Tudo bem, todo dia a gente já consegue aprender alguma coisa, e como nem é saudável a gente ficar com muito aprendizado e pouca prática, muitas vezes vale a pena desaprender para ter energia para praticar aquilo que a gente conhece. Então nós, nas cooperativas, falamos muito sobre economia, sobre finanças pessoais. Muitas vezes parece que muita gente sabe disso. Qual que é o grande desafio? É fazer um corte, é parar e fazer de forma diferente. Então o conhecimento ele também não garante nada. E hoje a gente sabe que se nós soubermos perguntar para o Google, o conhecimento vem rapidinho. Então, assim, o que está valendo é a prática, e nós vamos falar muito sobre isso agora, né? Deixa eu pegar essa palavra de desaprender. Eu gosto bastante de olhar para essa palavra de uma forma muito especial, porque como é difícil, né? E aí foi bom que você citou esse modelo mental, essa forma de aprender que a gente tem hoje em dia, que para você trocar um conhecimento pelo outro, às vezes você precisa abandonar uma série de crenças dentro desse processo. Porque à medida que você tem as suas crenças, você se amarra muito nelas, você perde a oportunidade de enxergar outras coisas. E talvez o desaprender nesse ponto talvez seja bem importante. E dói, né? Porque assim, cada um nasce dentro de um contexto social específico, né? E por isso que nós somos tão diferentes e tão ricos dentro desse processo.
E quando você falou das outras duas eras, né, a industrial e a agrícola, eu vejo muita riqueza nessas eras, né? Eu imagino como era difícil você viver só da caça e meio que num grupo muito pequeno de pessoas, né? Onde você, a partir do momento que você pôde ficar em lugares específicos, você pôde criar mais comunidade, você pôde criar relacionamentos mais, expandir o teu processo de relacionamento, né? Isso. E quantas pessoas puderam se alimentar ou se vestir a partir da era industrial? A partir desse, claro, isso também gerou outros problemas, né? Porque a partir daquele momento, de novo, gerou uma ruptura que nós estamos vivendo agora, gera ansiedade, gera dificuldade, que foi vivida também no início da era industrial. Lá, muita gente perdeu emprego, e o cooperativismo surgiu justamente naquele momento, porque aquilo foi tão impactante para a sociedade naquele momento, que eles tiveram que procurar uma solução. A sociedade teve que achar um jeito de poder fazer as coisas de outra forma. Tiveram que desaprender para possuir novos conceitos, novos jeitos, foram até radicalizados na época, mas eles conseguiram trazer uma nova forma de viver numa sociedade. E claro, as coisas vão sendo testadas, né, nesses modelos, né? A gente viveu depois a questão do comunismo, do capitalismo, e como cooperativismo a gente ainda vive nesse meio, né? A gente meio vive até essa dualidade do socialismo com o capitalismo dentro desse processo, né? E até para a gente continuar nesse conteúdo, tá, uma forma de pensar pode ser sobre várias coisas. Que forma de pensar que a gente quer explorar hoje? A forma de pensar que tudo é serviço. Então, hoje, se existe um produto, normalmente ele é uma forma de entregar um serviço. Então, muitos autores até citam um exemplo que é clássico, e eu acho que vale trazer aqui para o nosso raciocínio, da furadeira, por exemplo. Então, apesar de muita gente gostar bastante da furadeira, sim, a lógica qual que está sendo? Muita gente já não quer mais ter furadeira. Ele quer o serviço que ela entrega, que é o buraco na parede. Então, a lógica que muda é essa, né? O raciocínio que a gente passa a olhar é para isso. Tudo é serviço. Então, a forma de entregar o serviço é que pode mudar. Até tem um estudo, o último que eu vi, que mostra que uma pessoa que tem uma furadeira, ela utiliza durante a vida inteira, em média, por 14 minutos. Então, quer dizer, é um impacto isso, porque mostra, poxa, eu tenho algo, ele fica parado por muito tempo para eu usar pouco. Se eu tiver uma forma de eu não precisar ter posse disso e ter acesso a quando eu precisar de um buraco na parede, alguém vir prestar o serviço, aquele vai precisar ter a ferramenta, né? Fiz uma continha agora de quanto custa um minuto nessa furadeira. Pois é isso aí. Então a lógica passa nessa forma de pensar, essa mudança da forma de pensar que a gente quer trazer aqui, é isso. Vamos pensar que tudo é serviço. E aí, entrando nisso, a gente vê que nós temos uma vantagem agora de sair da lógica da escassez para a lógica da abundância, né? Do ciclo da sobrevivência para o ciclo da prosperidade. Vamos dar um exemplo aqui que fica legal, porque como as pessoas estão, né, não está usando nenhum recurso visual aqui, vamos imaginar o CD, por exemplo. Aquela mídia que depende da idade da pessoa que está vendo, ela vai... Talvez nunca viu um, né? Assim, e é isso. Depende da idade, pode ser a bolacha. O disco. Vamos falar do disco, então. Isso é o tempo. Ou melhor, vamos falar dessa questão da música, da indústria da música. Então, se nós formos mais atrás, teve uma época que para você ouvir uma música de qualidade, portátil, que não fosse o rádio, você precisava ter um piano em casa. Precisava ter um piano em casa e tinha que ter alguém que soubesse tocar. Então, imagine a escassez disso. Olha o gap, a diferença dos que têm mais para os que têm menos. Era só quem tinha muita condição para conseguir ter um piano, ter alguém que teve uma aula de piano para conseguir ouvir uma música de qualidade. Teve uma baita de uma revolução que foi o disco de vinil, o LP, né? Que ele reduzia, sim, a qualidade da música. Não tinha como a qualidade do piano ao vivo, foi para o disco, mas deu acesso. E depois veio o CD, que então ele teve uma redução do tamanho, da mídia e tudo mais, mas o que a gente traz do CD? Por exemplo, se eu quisesse comprar um CD qualquer, de uma banda predileta, em média, ele tem um custo de uns R$42, na média. Mas se não bastasse o custo,
ele vem em média com umas 12 músicas, onde muitas vezes eu quero ouvir 2, né? Então assim, eu adquiro algo por um valor agregado grande para ter acesso a 2 coisas. E se não bastasse isso, eu tenho que ter uma mídia, um tocador de CD em casa para conseguir rodar isso. Então olha a escassez, o gap, a diferença, gap de diferença, né? A diferença dos que tem mais para os que tem menos. Poxa, a pessoa tem que ter condição de comprar um aparelho que toca CD, tem que ter isso parado em casa, e só quando ela vai ouvir, ela ainda precisa ter uma mídia. Então, isso a gente pode entender como escassez. E o que a lógica da escassez traz? O problema da lógica da escassez é que não tem para todo mundo normalmente. As pessoas têm medo que falte. Então se compete para estocar. Aí a gente pode trazer outro exemplo, né, da greve, da paralisação, por exemplo, dos caminhoneiros, onde teve dificuldade para reabastecimento dos postos de combustível. E quanto que aconteceu disso, né? Tinha gente que há 3 anos não enchia o tanque do carro, mas naquela época fez, porque tinha medo que faltasse. É uma questão assim, pô, é errado, é certo? Não tem esse julgamento. É a lógica da escassez que traz a gente para o primitivo, para essa questão de... O que acontece com isso? Aumenta o preço, né? Até no combustível, teve gente pagando R$8 pelo litro. Com isso, retira de circulação e exclui as pessoas. Quem correu antes conseguiu, quem não conseguiu. Então, essa lógica da escassez é que não combina com o ser humano, né? Que não combina com coletividade, porque ela gira num ciclo da sobrevivência, onde o foco é a sobrevivência. Então tem muita empresa que prospera na lógica, no ciclo da sobrevivência. É uma pena, porque ela foca na escassez, aquilo que as pessoas estão precisando, ela compete para ter controle do mercado e conseguiu, fica repetindo isso. Porque daí eu consigo cobrar o preço que for, porque eu sou o único fornecedor. E o que nós estamos entendendo da era exponencial e que tem tudo a ver com o nosso cooperativismo é a outra lógica, que é a da abundância. Então, continuando na indústria da música, aí, fazendo o exemplo do CD, qual que é o contraponto que a gente tem hoje? Por exemplo, tem várias outras mídias. Vamos citar o Spotify, que muita gente já pode estar usando isso, se não pesquise, que muito provavelmente vai gostar de usar. O que essa plataforma, e aí tem esse conceito de plataforma que a gente começa a ver, que são ambientes criados para que muita gente se sirva dele, muita gente alimente ele, e isso seja algo próspero, sem precisar ter um controle só, alguém só ganhando, alguém controlando. Então o Spotify, por exemplo, diferente do CD, ele possibilita criar mais, para ter mais, para que as pessoas possam ter acesso. Então se eu gosto de ouvir blues, e eu gosto do autor Nuno Mindelli, só que ele está viajando, ele está tocando num pub na Holanda. E, pô, como é que eu vou ouvir ele se não está gravando CD? Hoje, ele pelo celular dele, ele consegue gravar a última música que ele tocou semana passada e isso entra na playlist do Spotify e eu consigo ouvir. Então, olha a revolução que a gente tem comparando as duas coisas. A abundância mesmo. Isso me leva a refletir, assim, e nesse caso, especificamente, nesse exemplo, há também a possibilidade de você, né, se promover dentro de uma plataforma dessas. Porque quando você tinha acesso, quando que você poderia gravar um CD? Exatamente. Quanto dinheiro tinha que juntar, a economia da família, né? Toda para poder possibilitar isso. Hoje em dia, você com um celular comum, simples, você grava uma música e pode partilhar ela pode ser no Spotify, pode ser em outras mídias. Conversa nossa aqui, se a gente capturar o áudio dela, o Spotify, por exemplo, hoje ele tem um outro conceito, ele embarca também podcasts, por exemplo, que são canais de áudio. Também nos possibilita a gente deixar para que outra pessoa possa aproveitar Spotify, esse conhecimento, né, que você quer disponibilizar de alguma forma. Não conseguiu ver ao vivo? Vai baixar, vai ouvir offline, no carro, no avião, no submarino, em qualquer lugar, porque funciona, sem precisar ter internet. Marina, eu nunca tentei. Parece uma quebra no processo hierárquico, onde só um domina, há uma coletividade, há um fortalecimento de rede, parece que esse modelo exponencial vai empoderando as pessoas, vai dando mais, democratizando o sucesso. Né? Por isso que a palavra-chave aqui, a de lógica, a gente falou da lógica da escassez, a lógica passa a ser de abundância. Então, aqui a gente começa a enxergar muitos outros frutos, porque se entende que tem para todo mundo. Tá? Se acreditamos que vai ter ainda, colaboramos para criar mais, com isso aumenta o fluxo, né? Diminui o custo e inclui as pessoas. Então é o contraponto, lá é o oposto da escassez, a abundância, que entra num outro ciclo, que não é o ciclo da sobrevivência, passa a ser o ciclo da prosperidade. E que é o que o Adelino trouxe antes.
se geram possibilidades. Aquele que não podia mais, agora através de uma plataforma como essa que nós citamos, consegue. E com isso, o foco é na abundância, as pessoas conseguem cooperar nesse ciclo, conseguem juntos, controlando o risco, o mercado, inovar. Porque o que gera, quando a gente fala, se alguém me pergunta uma coisa e eu digo, pois é, eu não sei, ótimo, o não sei ele abre para a inovação. Sim. E o ciclo da prosperidade com as possibilidades, tudo bem, se alguém não sabe hoje uma coisa e passou a saber, ela é mais uma possibilidade. Não, e assim, você pode falar isso para alguém, alguém vai te responder, né? Se você pegar o teu WhatsApp ou até numa rede social que você escolher além dessa, você põe lá a pergunta, alguém vai te responder. É uma tendência muito grande de alguém te responder uma dúvida que você tenha. Além de próprias pesquisas aí em Google e Bing, etc., outros buscadores aí, outras formas de poder pesquisar a tua dúvida, né? Coisas que você não tinha acesso, né? Antes, como é que faz o peixe tal? Agora você vai lá, agora eu já sei fazer o peixe. Em meia hora, peixe pronto, né? Isso. Então, claro, esse processo de trazer mais gente para esse processo traz outras dificuldades, como foi também na era industrial ali, né? Vai trazer as dificuldades de talvez a gente não ter para todos. Será? Mas provavelmente quando a gente fizer isso, quando a gente promover a participação de todo mundo, a gente vai aprender a construir para que tenha para todos também. É isso aí. Que hoje já tem muita gente excluída, né? Eu fico muito triste em saber ainda que no mundo nós temos mais de 1 milhão de pessoas, não, 1 bilhão, né? Bilhões. Mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome todo dia. Como é que pode, sabe? Então, você utilizar todo esse novo arcabouço para chegar nessa população é algo fora do... Né? Isso me anima, né? Isso me faz querer mais e levar isso de maneira mais consistente para as pessoas poderem discutir a respeito disso, para poder buscar incluir as pessoas de fato, para que todos tenham acesso, né? Acesso a coisas básicas da pirâmide de Maslow, né? As coisas ali de ter o mínimo para poder de alimentação, higiene e tudo mais, para que depois se entre num outro ciclo também da própria pirâmide, né? Para que permite então que as pessoas possam ter uma vida um pouco mais plena. E aí falando de prosperidade dentro desse processo, sabe? Então acho que aí a gente começa a criar um mundo novo e um mundo que vale a pena ser vivido e vale a pena ser partilhado, né? Isso que faz a diferença na nossa sociedade, né? E o pessoal de tá em casa ou tá na rua, tá no ônibus, em qualquer lugar, afinal de contas a gente tem mobilidade, né? Falamos, gostaríamos de ouvir de vocês, participem, mandem suas perguntas, considerações, isso faz sentido para vocês, concordam, percebem isso de que forma a gente está aqui. Vocês veem que eu tô olhando de vez em quando aqui, ó, mexendo no celular também, eu tô de ouvido aqui, olhando o que vocês estão comentando, então participem. E a gente, enquanto vai conversando, pode citar a sua pergunta, trazer para a nossa conversa também as suas considerações. Continua com a gente. Então, e é fato, né? É um mundo cada vez em mudança e com forças coletivas cada vez mais claras. Parece que há sempre um resgate. Há uma tentativa humana de resgatar valores, de resgatar a humanidade, né? Toda vez que eu ouvia vocês falando ali das revoluções, eu percebendo como a gente precisa ter claro os valores os quais nós precisamos ter em sociedade, da humanidade e como a gente vai se reinventando e se alinhando novamente para voltar a ser gente, né? Talvez. É isso aí. O ser humano de verdade mesmo, né? E aquilo lá que acaba... E que a preocupação nossa pode também estar nessa abundância toda, nessa prosperidade toda, o cuidado com as distrações mesmo. Porque as nossas relações, elas podem estar muito prejudicadas e não, claro, ninguém faz isso de forma consciente, mas também a gente se cobra muito para estar sempre atualizado. Então, pode acontecer muito de os pais com filhos, por exemplo, só conversarem por WhatsApp, porque quando o pai sai, o filho ainda está dormindo, quando ele volta, o filho está dormindo, então a tecnologia está aí, a gente pode usar, né? Mas a grande questão é essa. E aí a gente pode, como nós falamos da era exponencial, vamos talvez abordar agora um pouco o que seria a exponencialidade.
Pode ser? Qualquer Perfeito. coisa o Diogo vai nos interrompendo, traz as perguntas aí, né? Sim, qualquer coisa eu trago. Vamos lá. Exponencialidade, então, assim, quando nós fomos buscar autores, o estudo e toda a lógica sobre isso no mercado, hoje no mundo, vão se falar dos Ds da exponencialidade, dos 6 Ds, pelo menos, talvez já tenha sido criado o 7º, 8º, mas nós vamos aqui, por uma questão até de nosso conteúdo, nos apropriarmos de 3, só para abrir isso ainda mais na nossa cabeça e como isso está presente. Então nós queremos até, de alguma forma, citar exemplos aqui, né? Vamos falar de um primeiro D, o D da desmaterialização. Então tem muito negócio hoje saindo do mundo físico. Isso não era possível antes. E, aliás, tem questões de consumo. Então a gente pode citar, por exemplo, sucos do bem. Eu lembro, e talvez muita gente conheça, quem tenha filho pode ser que já consome isso, porque ele também tem um apelo de ser pura fruta. E o que Sucos do Bem fez na época? Foi um negócio que nasceu totalmente desmaterializado, foi através de parcerias. Quem criou Sucos do Bem criou uma marca forte com um propósito claro, mas não se apegou em ter uma fábrica, por exemplo. Usou quem já tinha essa estrutura, quem já tinha a plantação, e fez parcerias onde cada um fica com um pedaço do ganho da produção, mas consegue nascer desmaterializado. Então, quando eu estudei esse caso, me chamou muita atenção entender que isso é possível. Né? Então, e foi um negócio de muito sucesso, uma empresa de menos de 10 anos foi vendida por muito mais do que $500 milhão, né, por uma grande indústria. Então, quer dizer, prosperou sem necessidade de se atrelar ao mundo físico. Então, isso, podemos citar outros exemplos, vários outros exemplos, mas é a lógica da desmaterialização. As pessoas não precisam mais ter a posse das coisas ou o negócio, ele precisa entregar o que ele se propõe a entregar, que hoje está se falando muito do propósito, né? do manifesto, da questão clara do que eu estou disposto a entregar. Comentar alguma coisa? Pode falar. Deu uma respirada. O outro que a gente pode falar, o outro D, é da desmonetização. Então, o D da desmonetização quer dizer assim, o negócio ele pode sim prosperar sem precisar cobrar nada de ninguém. Então, um exemplo é a plataforma que nós estamos agora aqui conectados, o YouTube. Né? Como o YouTube trouxe muito a lógica do é mais barato ter ou usar. Né? Então, é o que o Adelino falou, se nós quiséssemos fazer qualquer vídeo, qualquer coisa, tinha que ter toda uma estrutura de estúdio, com câmeras de alta definição, com tudo, e hoje a gente, claro, talvez não com a mesma qualidade, mas a gente consegue entregar a mesma mensagem com o celular, no formato selfie, sem precisar ter ninguém ajudando, inclusive. Então, o acesso democratizando, né, sendo democratizado com a desmonetização. Tirando a necessidade de cobrar. Claro que nem hoje o YouTube tem uma conta que pode ser paga, né, uma assinatura, para ter outros tipos de acesso, mas ele ainda funciona e é uma plataforma que funciona totalmente gratuita. A gente consegue ter tanto conteúdo e seguir tanta gente e explorar tanto através disso. E fazer o peixe, né? Exatamente, e passar a saber cozinhar e tudo mais. Sim. Tenho aqui uma participação do Alexandre Moraes, ele faz um comentário aqui, um exemplo de economia colaborativa nessa era exponencial. Obrigado, Alexandre, pela consideração. Ele traz aqui que são as comunidades open source, onde comumente especialistas e entusiastas colaboram entre si para melhorar determinado produto. Trazendo um exemplo aqui, participação dos nossos colegas, né? De a Gabriele também Oliveira, disse que algumas pessoas acham que o Airbnb quebrou os hotéis e Ubers e táxis, mas na verdade esses serviços já existem, né? Sem prejudicar a atual. Trazendo observações e exemplos aqui os nossos que assistem e ouvem, né? Trazendo exemplos do que a gente está conversando aqui. Faz sentido para vocês isso? Eu até vou aproveitar que a pessoa falou do Uber. Ontem eu usei o Uber. E eu fiz essa pergunta para ele. Era um taxista, ele estava usando o táxi dele para ser Uber. Né? Ele disse, não, eu me reinventei. Eu tenho aqui o Uber, o 99 e sou táxi. Então, assim, aquilo que aquela pessoa quer naquela hora, eu ofereço. Eu me reinventei nesse processo. Enquanto os outros ficam reclamando, inclusive as pessoas do meu ponto de táxi, ele disse, né? Eu me reinventei, me adaptei a esse novo momento, continuo ganhando dinheiro, atendo muito mais gente, estou feliz, porque eu consigo, de fato, levar as pessoas para onde elas precisam ir.
É o que é o meu propósito. Então, assim, olha só onde algo que poderia ser do tipo assim, quebrou os táxis, quebrou o hotel, os hotéis estão se reinventando, estão achando novas formas, oportunizando a muito mais gente viajar e se hospedar em outros lugares. Muito. Além da experiência, né, de você eventualmente morar em algum lugar, é totalmente diferente, né? Então, isso de fato quebra várias coisas. Eu gostei muito desse exemplo do Uber, né, que ele me falou ontem, achei fantástico essa fala dele, né? Então, para prestigiar ali o Alexandre, você citou do Airbnb, que ela também contribuiu. Gabriele contribuiu. E o Alexandre trouxe, né, essa questão de open source, e é muito isso mesmo, plataforma aberta. As coisas estão abertas. Me lembrei agora do case, por exemplo, da Local Motors, que me chamou muita atenção. Eram entusiastas de carros. Gente que gosta muito de carro, mas não tem condição de abrir uma fábrica de carro, né? Mas gostaria muito de poder criar um carro. E a Local Motors criou esse conceito e abriu uma possibilidade de criar um carro de forma coletiva. Então foi o primeiro carro impresso em 3D, totalmente em 3D, foi da Local Motors. Se criou uma oportunidade lá de investimento para grandes investidores que queriam diversificar, queriam apostar num negócio que pudesse dar um retorno, e possibilitou para muita gente que gosta de carro ter a sensação, né, e a experiência de criar um carro. E eles até criaram, depois as pessoas podem pesquisar, que bom, né? Então todas aí podem pesquisar depois na internet, por exemplo, do Oli. Foi o primeiro ônibus co-criado de forma colaborativa. Ele é intuitivo, ele é conectado, ele tem a plataforma da Watson nele, então é um ônibus elétrico, autônomo, co-criado de forma coletiva, pela plataforma da Local Motors. Hoje já está em expansão, eu vi, né? Essa semana eles publicaram alguma coisa do Oli, que agora eles estão... É até muito legal, porque tem que ter fila de espera para comprar o Oli. As cidades e os países têm que entrar numa fila de espera. Então, olha só o quanto isso faz de coisas sentido. Que a gente tem, né? Nós só temos que cuidar dos nossos Ds aqui, né? É isso aí, mas é mais me fez lembrar disso que, poxa, Sim. olha só como isso realmente... Ele falou até dos entusiastas, então por isso eu lembrei bastante. Sim. E o terceiro D, então nós falamos da desmaterialização, desmonetização, e o terceiro D é da democratização, que assim, a gente pode citar o Uber, que já foi citado, né? Quanto custava 10 ou 20 anos ter um motorista particular, né? Você tinha que ter um carro parado, tinha que ter um motorista contratado para ele te esperar, e ainda o tempo de espera média era 30 minutos. Hoje o Uber entrega em 5 minutos. Se em 5 minutos vem, tu cancela lá. Cancela. 5 minutos te chama pelo nome, né? O conceito que o Uber nasceu foi esse. Ele te tem aguinha, normalmente. Sim, tu já olha para ver se ele docinho, é um bom motorista ou não, lá nas estrelinhas lá. Então, percebam que a exponencialidade, ela abre esse tipo de porta, né? Hoje a gente citou 3Ds, porque os outros 3 a gente entende que as coisas já estão nascendo superando os outros 3. Né? Então é numa linha de contextualização, para a gente entrar então naquilo que nós, tendo esse raciocínio criado, vamos entrar no que seria economia colaborativa, e até eu quero só citar, eu queria passar para o Adelino também, mas citar uma pesquisa que eu vi da Consumoteca, que é uma empresa que pesquisa a parte de comportamento de consumo, e falou dos principais desejos dos millennials, que é um outro termo aí que muita gente está falando de millennials. No Brasil, na média, aí se considera millennials os nascidos de 84 para frente. Né? Eu então, não estou nessa. E quais são os principais desejos quando eles falam de um negócio ou de algo que está acontecendo? Precisa ser simples e divertido, esse foi o termo. Precisa ter empatia, precisa saber o que ele está querendo. Precisa ter o poder do agora, que é isso, né? Não gostou de um app, você seleciona nele, aperta no xizinho, acabou. Não tem aquela carência do tempo de permanência que na época a gente tinha com as empresas de telefonia, tem que ficar 2 anos se não ganhar uma multa, né? Então, isso é o desejo. E o que me chamou mais a atenção foi da facilidade. Que eles citaram, quando eles vão acessar alguma coisa e ir atrás de alguma coisa, isso tem que ser menor que 5 segundos. Então imagina o nível de exigência para quem tem um negócio hoje, né, de entregar algo fácil a ponto de ele ter acesso em 5 segundos. E claro que é muito importante nessa pesquisa que mostra que as pessoas falam que precisa fazer sentido para a vida e ser transparente. E que daí eu vejo que isso a gente pode aprofundar agora nesse baita conceito de negócio que nós vivemos, né? O nosso estilo de vida hoje é cooperativismo, mas como ele consegue entregar isso, né? Fazer sentido para a vida e ser transparente, esses 2 pontos aí. Bom, para mim, eu já falei antes, né, quando a gente começou a conversa sobre essa questão de ser colaborativo, da economia colaborativa, né?
isso de fato transforma, essa é uma forma de transformar a realidade de muita gente, inclusive da nossa, né? Porque uma coisa é você trabalhar em equipe onde você tem um pequeno grupo de pessoas que se preocupam em resolver alguma coisa e pode resolver muita coisa. Agora, aí você já abordou, né? A partir do momento que você abre essa possibilidade, que nem o suco do bem, quantas pessoas não contribuiriam para resolver uma dificuldade de algum lugar, de alguma coisa ou de algum problema que a sociedade tem, né? Então você, com esse propósito, você, diferente de uma equipe, você abre esse leque para muito mais gente entrar, muito mais gente participar desse processo de construção e de solução de coisas para a sociedade, para esse mundo que muitas vezes limita as coisas para as pessoas. E quando você, aí a gente vai falando um pouco do cooperativismo, né? Nós estamos muito atuais dentro desse processo, né? Um negócio que surgiu em 1800, oficialmente, né, pela literatura, né, porque eu acho que é algo que antecede aí muito antes até, mas é algo que é um negócio que está aí justamente para esse modelo, para que a gente consiga significar a forma de fazer as coisas para algo maior, né? E que talvez cada público, assim como você citou os milênios, cada público vai ter valores diferentes dentro desse processo, né? Os baby boomers provavelmente também, né, que são, não, eu não sou baby boomer. É baby boomer? Não, cara, eu sou... Antes ou depois? Sou depois, e mais depois ainda, né? Então, assim, mas esse público também quer resolver alguma coisa para as pessoas, só que vai ter o seu jeitão de fazer, né? Vai ter sua forma de fazer, porque ele também vê muito valor em fazer e a fazer acontecer. Para isso nós temos o cooperativismo, esse modelo de negócio que existe no mundo inteiro. Temos mais de 1 bilhão de pessoas que participam disso no mundo todo e nós estamos aqui promovendo esse processo. Aqui, em todas as cidades praticamente do Brasil, tem algum movimento. Claro, o mais forte no Brasil sempre foi o agrícola, né? Talvez isso resgate um pouco, William, a questão da era agrícola lá, né? Isso aí. Porque era uma forma de novo, como comunidade, se organizar para produzir mais, e aí a gente já vê dentro desse processo a era industrial, porque daí já se organiza em processo, organiza a produção, começa a botar o leite na caixinha, né? E com isso começa a entregar mais valor tanto para o consumidor, como para quem produz isso, né? Porque senão você não consegue não achar uma forma de distribuição, de adequadamente. Então, em cooperativa, você faz muito sentido. E aí você avança para outros modelos de negócio, que nem o nosso negócio financeiro, né? A gente consegue, como cooperativas de crédito, entregar algum valor muito maior do que uma outra instituição financeira que não tem um propósito de fazer a diferença na vida daquelas pessoas que são cooperadas. Ou talvez até ir além, né? Como hoje a gente está falando de educação financeira, talvez tem muita instituição financeira hoje que faz isso, e até um movimento nacional que envolve o Banco Central, mas as cooperativas já faziam isso há muito tempo. Se você resgatar a história lá da primeira cooperativa, o que ela tinha lá? Num dos princípios, educação, informação, formação. Então a gente tem isso tudo. E que permanece até hoje no princípio, né? Educação, formação. Tá muito forte ainda, né? Então você constrói uma nova forma de fazer as coisas, e ressignificando nesse novo momento, nesse novo modelo, nessa nova era, né? Que a gente está chamando de exponencial, né, William? Isso aí. Que a gente está ressignificando para essas culturas, para esse jeitão de fazer as coisas, né? Compondo com a nossa conversa aqui, o Carlos Eduardo também está participando. E ele traz justamente esse desafio que a gente tem de promover a economia colaborativa. E ele pergunta, como é que a gente pode promover ainda mais a economia colaborativa entre os cooperados? Interagir mais, divulgar, prestar serviço? Está puxando uma grande questão que a gente fala que o modelo cooperativo às vezes nem é tão percebido como colaboração, às vezes a gente não se apropria desse nome, né? E fala, que o colaborativo, até o Alexandre traz, que as fintechs, né, crowdfunding, que outros tipos de financiamentos coletivos, produtos coletivos existem, às vezes o cooperativismo não consegue, ou as pessoas não conseguem conectar o nosso modelo de negócio com esse modelo que é colaborativo, né? Aqui a gente pode, uma coisa que vem do que o Adelino falou,
primeira constatação é que o nosso negócio é moderno, né? Porque se nós estamos falando, a gente podia dar vários exemplos aqui, tá? De plataformas. Tá? E vários. Então, esse modelo moderno acontece muito nessa questão que a gente viu antes, né? Em cima de plataformas. De plataformas e até muito atrelada à tecnologia. Então, o que eu vejo que as pessoas conhecem, BlaBlaCar, várias coisas que vão ser assim, né? De troca, de colaborativo. O que eu entendo que é o nosso desafio e que o Carlos trouxe ali, de como tornar essa colaboração mais viva, né? Mais assim, não olhar para a cooperativa como só uma forma de eu me beneficiar de forma individual. E é esse conceito de plataforma, é as pessoas começarem a perceber, e aí nós temos um trabalho a fazer de mostrar isso, mas assim, porque hoje nós já somos uma plataforma. Se nós formos parar para ver, no caso nosso aqui do Sistema Ailos de cooperativa de crédito, nós não entregamos só o viés financeiro. Né? Hoje nós temos serviços, por exemplo, de educação que são cases aí no Brasil todo, inclusive dificílimo de ser copiado, porque não existe, né? Realmente é único, Sim. De uma instituição financeira que promove educação, a formação, a informação, que é o nosso princípio cooperativista, mas de forma hipermoderna. Hoje nós temos ensino à distância, a gente tem curso de inglês, tem de tudo isso e as pessoas não conhecem. Então, acho que o grande vilão nosso hoje ainda é o desconhecimento. Acaba sendo o nosso maior concorrente e isso tá cada vez mais claro. Assim, as pessoas, a partir do momento que eu vejo que as pessoas conhecem o que é isso, poxa, primeiro ele vê o benefício sim individual, mas ele para pensar o seguinte, eu vou ser dono de um negócio de sucesso como esse, né? E vou poder decidir aqui. Então, o que eu vejo que é o desconhecimento hoje acaba nos boicotando, porque quando a gente fala para as pessoas de como isso funciona e as pessoas conhecem, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? O como eu queria ter acesso a isso sim. Antes. Então, até a minha pretensão é que o nosso seja encarado como um movimento mesmo, cooperativismo, onde também tem a fila de espera daqui a pouco. Onde as pessoas vão dizer, meu Deus, eu preciso fazer parte disso. Como é que eu faço para entrar nesse negócio aí de tanto sucesso? Né? Sim. Não, eu gostei do que foi dito aqui pelo Carlos, né? E o Alexandre também. Sim, o Alexandre. Né? Porque assim, como tem outras coisas acontecendo na sociedade, que talvez não se chama de cooperativa. Isso. Né? Então, assim, tem o crowdfunding. Tem. Meu, que maravilha, né? Alexandre. A sociedade está se reinventando, e talvez não chame de cooperativa, mas é um processo de colaboração. Então, quantas outras coisas a gente está vendo que não precisa ter o rótulo de cooperativismo, mas que em termos de propósito para o cooperativismo serve. Isso não precisa sempre estar ligado à cooperativa. A sociedade, ela está assim, fantástica nesse aspecto, né? Ela está transformando essa realidade a partir de plataformas onde você captura recursos para fazer qualquer coisa, praticamente, né? Principalmente se aquilo tiver um propósito de resolver uma dor real de alguma coisa na sociedade, vai ter adesão, vamos buscar resolver isso, né? Então, eu tenho algumas dores pessoais até que eu gostaria que as pessoas fossem resolver, né? Mas a gente daí fala isso no outro evento, né? Mas tem muita dor, tem muita dificuldade e as pessoas estão se organizando para resolver isso, para levar essas soluções para fora. E não esperando. Isso aí. É que às vezes, não, mas o governo, ou Bill Gates, ou fulano, ou Elon Musk, né, que são os famosos Sim, agora. É o que aparece na vitrine. É o que estão na vitrine, né? Não, as pessoas estão se organizando lá na comunidade. Sabe, E se resolvendo coisas pequenas, né? Me lembrei aqui como é que chama? Tem Açúcar? Tem Açúcar. Né? Se as pessoas se organizassem em torno de um aplicativo, por exemplo, que é uma plataforma, poderiam resolver o seu problema ali na sua comunidade de maneira a emprestar aquela furadeira, né? Eu tenho uma. Isso, pronto, legal. Eu, por exemplo, posso ser candidato a emprestar a furadeira. Uma coisa que eu vejo desse movimento todo é que é possível ver valor sem ver dinheiro. Então, assim, quem não tem dinheiro, por exemplo, hoje para fazer uma aula de francês, de inglês, existe uma plataforma que é o Believe. Depois vocês pesquisem, onde você se cadastra e você consegue dar 1 hora do seu tempo para ensinar alguém alguma coisa. Então, vamos dizer que eu vou ensinar alguém como fazer uma horta em 4 metros quadrados, ou como tocar samba de gafieira no pandeiro. Beleza. Tenho 2 coisas lá na plataforma. Ok. Tem alguém interessado? Consumiu a minha hora, eu ganho um Believe. E eu consigo usar a hora de alguém para fazer um curso e tal. Então, eu consigo ver valor sem ver dinheiro. É troca de tempo. É uma plataforma de troca de tempo. Dá para citar também o Descola aí. Pô, tem alguma coisa que eu não estou usando, quero trocar com alguém. Tem essa plataforma. Tem 100 e poucos mil itens
pouco tempo eu olhei e tinha mais ou menos isso. Então, poxa, tem alguém que tem uma mesa de pimbolim e que troca por um sofá de 2 lugares usado. Que está precisando e os netos agora não estão mais na casa dela, uma senhora que colocou isso lá, que eu vi, poxa, genial, então eu posso ver valor sem ver dinheiro, não precisei dar dinheiro, eu troco alguma coisa que eu não estou usando, e aí vai, o Alexandre falou ali, né, do crowdfunding, tem várias plataformas, tem até plataforma, se eu quero ajudar alguém, recentemente eu vi já alguns projetos novos aí, tem um de Blumenau que saiu há pouco tempo, dentro da plataforma Benfeitoria. Então tem uma plataforma para que eu quero ajudar alguém, algum projeto social, a sair do papel, eu vou lá e faço. O pessoal que é voluntário, né? Isso. Nós temos aqui na região, e a gente andou pesquisando até esses dias, né? Não, As pessoas que querem ser voluntárias, tem pessoas se organizando para justamente poder disponibilizar isso. Elas querem ser voluntárias e não querem nada por isso. Né? E sabe até uma coisa interessante? Então, alguém quer viajar de férias, por exemplo, e não tem o dinheiro para fazer a viagem toda. Tá? Tem uma plataforma, desde 2013 existe, que é o Worldpackers. Você troca hospedagem por habilidades tuas. Então você vai lá e ajuda na recepção de um resort e consegue, ajuda por 4 horas no dia, por exemplo, e consegue ficar o dia todo hospedado com direito à alimentação e à hospedagem. Olha só, você troca a tua habilidade pela hospedagem. Então, consigo ver valor sem ver dinheiro. Damos esses exemplos para citar que isso agora passa a ser possível. Eu acho que esse movimento que o Adelino falou, que as pessoas estão fazendo, só não ter um rótulo cooperativismo, que bom. A gente está indo na essência de ser humano mesmo, de pensar no coletivo. E ver que a gente consegue. Claro, para nós, a gente quer fazer isso por meio do cooperativismo. Até por isso que a gente abraça essa causa, né? Exato. Mas que bom que a gente está vendo a sociedade se organizando e se reorganizando dentro desse processo. É legal isso. Só que eu acho que nosso tempo está chegando no fim, né? Exato. Eu ia falar isso, já agradecer a participação aqui da Cíntia, do Christian Krause, até já foi respondido como se reinventar todos os dias sendo cooperativista, estando como um sócio, olhando todas essas novas plataformas, que combina com o que vocês trouxeram. E eu acho que para as nossas considerações finais, eu já deixo a pergunta também do Guilherme, que é uma consideração que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que ele diz assim, ó, a economia colaborativa convida as pessoas então ao desapego? É isso? Então vamos ouvir, né, o comentário de você a respeito do Guilherme e já vamos deixar então nossas considerações finais a respeito dessa conversa bacana que a gente teve aqui hoje. Teu desafio primeiro. Eu vou tentar contribuir aqui e eu vejo que sim também ao desapego, porque você passa a não ter muito mais posse e tem acesso a tudo. Então eu acho que sai a lógica do tem que alguma coisa para pode tudo, né? Então depende do que a pessoa tem de estilo de vida, o que ela prioriza na vida dela e como a título do nosso negócio cooperativismo, o que a gente percebe? Mas o pessoal fala, mas então isso aí mas funciona mesmo e tal. O que as pessoas têm dito é que entende que é transformador. Primeiro, uma coisa, esse negócio nosso é transformador, porque ele é um novo modelo e é um modelo melhor para todos. Essa é a questão, a gente olha para o coletivo. Ele também é simples, sabe? Essa é a grande vantagem que o nosso negócio tem, porque ele reduz distância, ele facilita acesso. Olha o nosso modelo funcionando. Eu não tenho dificuldade para ter acesso a nada. Além disso, ele é empreendedor porque ele vai onde os outros não vão. Nós temos muitas das nossas cooperativas em regiões onde não tem nenhuma outra instituição financeira. Então, assim a gente apoia a economia real, que a gente chama a economia das pessoas, que tem poucos negócios no mundo olhando para isso. E também é competitivo, porque gera mais eficiência. No colaborativo, a gente economiza, né? No colaborativo, a gente não precisa sugar de um para conseguir custear o outro, que é maior, né? Todo mundo tem o mesmo peso, então a gente considera as condições para todos envolvidos de forma muito mais dinâmica. Então é aquilo que a gente fala da organização pelo coletivo, onde o individual se beneficia sim, mas do conjunto. Né? E aí o trabalho fica sendo mais fácil, né? Então é só agradecer a participação de cada um, né? E dizer que, quem sabe, a gente quebra os nossos modelos mentais, a gente derruba algumas crenças dentro dessa pergunta ali e se reinventa para a gente poder fazer, de fato, um mundo muito melhor e ser transformado. É fato, uma criança esses dias estava jogando e as duas chegaram juntas, no final ganharam juntas. E uma delas gritou, mas espera aí, na verdade ninguém ganhou então? Porque os dois chegaram juntos, a criança, ninguém ganhou? Não, todos ganharam. Então, no universo onde todos ganham, ninguém perde.
Essa é a grande lição que a gente fica aqui no final, portanto. A gente agradece a participação de todo mundo, estamos felizes. Obrigado, Adelino, William. Uma conversa fantástica, muito boa que nós tivemos essa noite. Refletimos bastante, né? E vamos continuar colaborando, continuar levando e fomentando o cooperativismo, então, por todos os lugares onde nós estivermos, porque o cooperativismo se preocupa com isso. A gente conversando sobre economia, educação financeira, isso é um modelo que pensa realmente nas pessoas. Muito obrigado, então. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Até mais. Até lá. Nós estamos por toda parte. Compartilhamos conhecimento, emoções, sonhos e soluções. Somos empreendedores, colaboradores. Tiramos ideias do papel, enxergamos oportunidades. Mas quem somos nós? Somos os fazedores, os incansáveis, os que fazem diferente, os que fazem a diferença. Sem apego e em busca de um mundo melhor, mudamos as próprias vidas, transformando a vida de todos à nossa volta. Foi com essa inquietação que percebemos a necessidade de mudar. O Sistema Sicredi agora é Sistema Aylus. Um novo nome, uma nova marca, uma nova etapa de uma história que já tem mais de 680 mil fazedores. Todos com uma missão: continuar fazendo. E desta forma, seguir transformando o mundo por meio do cooperativismo.